Bom dia, paz seja contigo. Eu sou o pastor Lohan Castro e eu trago aqui mais uma vez uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Este é o Momento com Deus. Bom, hoje eu quero falar com você o que se encontra no Salmo de número 40, que diz assim a palavra do Senhor. Estou aqui com a minha Bíblia aberta. Se você tem uma Bíblia aí, abra a sua Bíblia, Salmo 40, que diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse versículo de número 1 já nos traz algumas coisas interessantes. Aqui foi Davi, mais uma vez o rei Davi, um salmista, um poeta, e ele falando da experiência de socorro da parte de Deus na vida dele, ele diz algumas coisas. A primeira é: esperei com paciência pelo Senhor. Ele estava em uma situação difícil, como mostra o verso 2, em uma situação em que ele compara como um poço de lama, um estado de destruição em que ele não conseguia sair sozinho. E ele então espera pelo Senhor. Vivemos em tempos difíceis, onde nossas mentes e corações andam ansiosas, inquietas e agitadas, fazendo com que nós não consigamos ouvir Deus, perceber Deus, ou pelo menos parar para entender a verdade de Deus, porque estamos inquietos e não temos paciência. A verdade é que não sabemos esperar. Mas quando nós aprendemos a virtude da espera, e principalmente esperar não só da forma certa, mas esperar a pessoa certa, esperar o Senhor, esperando em oração, esperando em devoção, esperando em fé, esperando em conhecimento das Escrituras, conhecimento de Deus, é que nós temos então uma resposta interessante. O salmista fala de pelo menos 4 coisas que Deus fez com ele quando ele aprendeu a esperar no Senhor. Em primeiro lugar, ele diz: o Senhor se inclinou para mim. Essa ideia de um filho que precisa muito de algo e o pai vai lá e se inclina para ouvir o seu filho. Em segundo lugar, ele diz que Deus ouve o seu clamor atentamente. Deus não só se inclina, mas para ouvir atentamente. Em terceiro lugar, o salmista no verso 2 diz que Deus tirou-me de um poço de destruição e de um lamaçal e colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Ou seja, Deus tira o salmista de uma situação difícil, de uma situação complicada, de uma situação escorregadia, levanta, cai e colocou ele em solo firme. Verso 3: Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Ele fala aqui, essa linguagem que ele está usando é para falar sobre, ao invés de murmúrio agora, por causa do que Deus fez na minha vida quando eu aprendi a esperar, Deus colocou alegria, Deus colocou regozijo, Deus colocou gratidão. Mas é interessante o que diz o verso de número 3, que bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes nem aos que seguem a mentira. A palavra bem-aventurado na Bíblia significa feliz e completamente satisfeito. E o texto sagrado diz que feliz, satisfeito é aquele que aprendeu a confiar no Senhor. E essa palavra confiar tem conexão com o verso 1, que fala sobre esperar. Só espera em Deus. Só espera Deus em uma situação difícil quem confia em Deus, quem confia no Senhor. Agora, se nós depositamos nossa confiança na vã esperança humana, nas vãs promessas humanas, nós estaremos perdidos. Mas se a nossa confiança estiver no Senhor e esperarmos pacientemente, Ele virá a nós, se inclinará, nos ouvirá e nos dará uma nova vida. Que o Senhor te abençoe. Tenha um excelente dia e que a paz de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre ti e sobre a tua casa e sobre a tua vida. Até a próxima.